Então a palavra de Deus diz o seguinte para nós, 1 Coríntios 15, 33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Texto muito conhecido, principalmente de nós, né, que oramos, que buscamos em favor da nossa casa, da nossa família. A Bíblia aqui, ela está falando a respeito do poder da influência. E até esse é o título da mensagem que eu estarei trazendo aqui para vocês. O título é O Poder da Influência. Nós precisamos entender, né, que a influência, ela tem um poder muito grande, um poder de transformação. E aqui a Bíblia está falando a respeito de um poder, né, de influência destrutivo, que vai corromper os bons costumes, né? Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Agora a gente precisa, né, interpretar, entender esse versículo até também em sentido contrário. Porque muitas vezes nós nos deparamos com um texto como esse e logo dizemos, é verdade, né, pastor? Poxa vida, a gente como pai gasta ali tanto tempo para ensinar boas coisas para os nossos filhos, para ensinar para eles bons costumes, e às vezes vem uma má companhia, uma má amizade. Tem outra tradução que chama até assim, as más conversações corrompe os bons costumes. Então vem uma má amizade, pastor, uma má companhia e corrompe aquele bom costume. Bom, isso é o que o texto está falando, esse é o sentido natural do texto. Mas, como eu dizia, a gente pode também interpretar em sentido contrário. Porque se a Bíblia está dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes, nós podemos também concluir que as boas companhias, elas então solidificam, vou assim chamar, os bons costumes. Não é verdade? Né? Então, nós precisamos olhar para um texto desse e, claro, né, primeiramente para nós, eu não devo andar com más companhias, eu não devo dar ouvidos a más conversações, porque senão isso vai corromper os bons costumes que há em mim. Também com relação aos nossos filhos, a mesma coisa. E volta e meia nós estamos aconselhando os nossos filhos, olha, cuidado com as más companhias, não é assim? Todo pai e toda mãe não faz isso? Ou pelo menos deveria fazer, né? Olha, cuidado com as más companhias, cuidado com as más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Só que a gente poderia olhar para um texto desse e falar assim, não, então pera lá. Já que a influência tem esse poder, né, uma má influência de corromper os bons costumes, e uma boa influência, então, né, de solidificar os bons costumes, então eu quero fazer uso desse poder sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus familiares de um modo geral. Mas hoje eu vou dar uma ênfase aqui até com relação aos filhos. Nós precisamos ser essa boa amizade, essa boa companhia, que tem uma boa conversação, para que os nossos filhos sejam influenciados de uma maneira positiva. Para que então os bons costumes se solidifiquem na vida deles. Como a Bíblia, por exemplo, vai dizer, ensina o menino no caminho que se deve andar. Aquele ensinamento vai estar tão solidificado que a Bíblia diz, até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Só que nós precisamos entender que se nós quisermos exercer esse poder de influência sobre a vida dos nossos filhos, meu irmão, não tem como nós fazermos isso sem dedicarmos tempo para isso. E esse é o grande problema de nós como pais. Me perdoe generalizar, tá? Porque talvez não seja o seu caso. Mas eu sei que é o caso da grande maioria, então me permita generalizar, tá bom? Se não for o seu caso,
meu irmão, tome isso como ensinamento, você não errar, para você continuar fazendo certo. Mas se for o seu caso, então, né, receba da mesma forma aí o ensinamento e se corrija. Porque olha só, pessoal, eu estou pregando isso aqui não porque eu seja perfeito como pai, longe disso. Você sabe que a palavra de Deus, antes de falar com você, ela fala com a gente, com o pregador. Antes de você apanhar, a gente apanha primeiro. E o pior, a gente apanha quando está preparando o discurso, a mensagem, e aí eu prego 3 vezes, eu apanho 3 vezes no dia ainda. Já com a primeira que eu preparei, já é 4. já é 4 vezes que você apanha. Então, né, entenda que eu não estou falando isso porque eu faço isso de maneira perfeita. Não, meu irmão, muito pelo contrário. Né? Eu preciso aprender com a palavra de Deus assim como você precisa. Então, não me olhe assim, o pastor está sendo muito duro. Se eu estou sendo muito duro com você, eu estou sendo muito duro comigo também. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós não podemos achar que vamos exercer influência positiva sobre os nossos filhos sem demandar tempo. Tempo de qualidade, e não só tempo de qualidade, porque às vezes a gente dá desculpa com o tempo de qualidade. Não, eu tenho pouco tempo para os meus filhos, mas o tempo, pelo menos, que eu passo com eles é de qualidade. Não, a gente tem que dispensar tempo de qualidade, mas tem que dispensar tempo de uma forma geral. Porque perceba só, meu irmão, para aquilo que a gente gosta, para aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente acha tempo. Sim ou não? Para aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente sempre acha tempo. E entenda uma coisa, meu irmão, tempo é algo que Deus dá a todos de forma igualitária. Todos nós temos 24 horas no dia. Todos nós temos 7 dias na semana. Todos nós, desde o mais rico ao mais pobre, desde o mais importante até aquela pessoa que a sociedade toma como sem importância nenhuma. Todos nós recebemos de Deus o mesmo tempo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? E assim vai. 30 ou 31 dias por mês, 365 ou 6 por ano, e assim vai. Todos nós recebemos o mesmo tempo. E o que nós vamos fazer com esse tempo depende sempre das nossas prioridades. Meu irmão, nós não podemos esquecer, e a gente precisa tomar um cuidado com o senso de urgência que a gente tem. E quanto mais os dias vão passando, mais se tem na sociedade, de uma forma geral, aquele senso de urgência. E guarda uma coisa no seu coração. Meu irmão, o senso de urgência sempre vai estar conosco. Só que os nossos filhos nem sempre estarão. Amém? Sabe, o senso de urgência, não, porque eu não tenho tempo, que eu tenho que resolver isso, que eu tenho que fazer aquilo. Meu irmão, a vida inteira o senso de urgência vai estar com a gente. Só que os nossos filhos não estarão para sempre com a gente. Sim ou não? Daqui a pouco começam a crescer, começam a ter os seus próprios compromissos, daqui a pouco se casam, vão ter as suas próprias famílias, vão viver a vida deles, claro, vão continuar em contato, mas já não vamos ter mais tanto tempo com eles como nós temos agora. O Senhor Jesus entendeu essa verdade. O Senhor Jesus entendeu como o poder de influência só é possível com o tempo. Tanto é que quando ele chama os seus discípulos, vamos lá para Marcos, capítulo de número 3 e versículo de número 13. Marcos 3, 13. Não faz muito tempo eu preguei até esse versículo, ou eu falei desse versículo num devocional nosso do Palavra de Sabedoria. E isso aqui é muito interessante, ó, Marcos 3, 13. A Bíblia diz assim, ó: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer
autoridade de expulsar demônios. Aí o versículo 3 começa a dizer a lista e vai falando o nome de cada um deles. Mas presta atenção, a Bíblia diz que Jesus os chamou, os designou, né? E a Bíblia diz o seguinte: para que ele levantou os 12 apóstolos? Ah, pastor, para sair pelo mundo pregando o evangelho, expulsando os demônios. Bom, isso eles fariam também. Mas antes disso, a missão número 1 dos apóstolos, o principal chamado dos apóstolos, olha só, vamos ler o 14 de novo? Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, número 1, para estarem com ele. Amém. Qual que era a missão número 1 dos apóstolos? Estarem com Jesus. Depois, e para os enviar a pregar, exercer autoridade, expulsar demônios, assim por diante. Mas perceba que Jesus chamou eles para estar com ele. Então, aqueles apóstolos, eles comiam onde Jesus comia, eles dormiam onde Jesus dormia, sim ou não? Né? Eles estavam onde Jesus estava, eles viajavam com Jesus, para onde Jesus ia, lá estavam os 12 apóstolos. Meu irmão, esses 12 homens literalmente mudaram o mundo. A gente sabe que foi Cristo, né? Mas quem levou a mensagem de Cristo foram os apóstolos. Meu irmão, 12 homens. A gente podia descartar o Judas ainda, falar só de 11. Né? Mas alguns dizem que Paulo entrou no lugar dele. É uma discussão muito grande, não vamos entrar nesse aspecto. Vamos falar só dos 12, tá? Né? 12 homens literalmente mudaram o mundo. Eu falava, acho que foi quarta-feira passada, ou no máximo na retrasada, a respeito da cultura judaico-cristã, que literalmente mudou o mundo. Esses países, essas nações que ainda a gente vê, né, certas barbáries de matar as pessoas por nada, de apedrejar uma mulher só porque estava sem burca, e assim por diante, né? Meu irmão, é porque não vivem. É porque não vivem a cultura judaico-cristã. Então, o que divide a barbárie da sociedade civilizada, como a gente costuma chamar, é a cultura judaico-cristã. Então, você perceba que, literalmente, esses homens mudaram o mundo, porque quem levou ao mundo a cultura judaico-cristã com a pregação do evangelho, amém, foram esses homens. Agora, para pensar o seguinte: apenas 12 homens, literalmente, mudaram o mundo. Agora, eu gostaria que você colocasse nessa conta, que já é algo admirável, mas que você colocasse nessa conta que esses homens passaram apenas 3 anos ou 3 anos e meio com Jesus. Cerca de 3 anos e meio eles passaram com Jesus. Você concorda que é um período de influência ainda muito pequeno? Por quê? Meu irmão, um curso que você vai fazer aí, uma graduação, um bacharelado que você vai fazer são 4 anos. Qualquer bacharelado, 4 anos. Amém. Muitos cursos que são um pouquinho mais puxados, 5 anos. Alguns até, para fazer alguma especialização, tal, até mais. Meu irmão, você concorda que os nossos filhos passam debaixo da nossa influência bem mais que 3 anos e meio? Sim ou não? Bem mais de 3 anos e meio. Jesus teve 3 anos e meio para influenciar esses 12, para que esses 12 saíssem dali e literalmente mudassem o mundo. Amém. Meu irmão, eu estou querendo lhe chamar a atenção a respeito do poder da influência, como eu dizia há pouco. E Jesus entendia que para que ele pudesse influenciar dessa maneira tão transformadora a vida daqueles 12 homens, era necessário gastar tempo com eles.
E nós, às vezes, achamos que vamos conseguir exercer uma influência sobre a vida dos nossos filhos sem gastar tempo com eles. Se você for ver bem, talvez os seus filhos gastem mais tempo com os professores ou com os colegas de escola do que com a gente. Sim ou não? Gastar mais tempo em companhia de outras pessoas do que com a gente. Você quer ver uma coisa? Hoje em dia, né, existem os influencers, né, ou os influenciadores. Qualquer pessoa que liga uma câmera, ainda que seja do celular, e coloca lá nas redes sociais, ele é chamado como influenciador, porque de fato é o que a pessoa é. E às vezes os nossos filhos estão lá assistindo esses influenciadores. Alguns, infelizmente poucos, ainda vão influenciar de maneira positiva. Amém? Mas a grande maioria vão influenciar com uma ideologia, com uma cultura, com uma mentalidade completamente contrário aos nossos valores e aquilo que a gente acredita. Eu recordo uma vez que eu perguntei, né, era um familiar meu até, né? Eu perguntei para ele assim, a filha dele devia ter na época, acho que uns 10, 11 anos, chuto eu, não sei bem, mas eu perguntei assim, a fulana, aí ela fica com você, ela passa o dia com você? Eu achei engraçada a resposta que ele me deu, porque ele foi assim, bem sincero, né? Ele falou assim, não, na verdade ela passa com a televisão. Ela está em casa comigo, nós estamos nós dois juntos em casa, eu e ela, né? Mas na verdade ela não passa o dia comigo, ela passa o dia com a televisão. E, né, quando ele falou assim, eu até dei risada, né? Mas, meu irmão, não é verdade? Às vezes os nossos filhos não passam. Não, pastor, eu fico, né, 2, 3 horas com os meus filhos, 5 horas com os meus filhos, mas você fica com eles ficam com você, ou eles ficam com a televisão? Com o tablet, com o celular, com o videogame, sei lá com o quê. Amém? Olha que coisa séria isso aqui. Sabe? É cômico, mas é trágico. Meu irmão, não é difícil você ir num parque desses qualquer aí e ver lá um pai e uma mãe com a criança, com o seu filho. Mas não é difícil de você ver a criança ali correndo, o pai e a mãe sentado no banquinho com o celular na mão. É assim ou não? Tá com o filho? Não tá com o filho, tá com o celular. Não é verdade? Não, meu filho tá comigo. Não, não tá não. Você está entendendo? Não está, está com o celular. E aí, às vezes, é a criança que está lá com a TV e o pai fala com ele, a televisão está aqui, né? Já viu? Nem vira a cabeça. Nem ouviu o que falou. E não é assim? Meu irmão, nós precisamos levar isso muito a sério. Aí, por quê, meu irmão? Porque se nós não criarmos vínculos profundos, intimidade com os nossos filhos, um relacionamento de verdade com os nossos filhos, meu irmão, os dias vão passando e cada vez mais a gente vai perdendo o poder de influência sobre a vida deles. E se nós não desenvolvermos um bom relacionamento na infância, na adolescência, meu irmão, quando eles chegarem na fase adulta, é bem provável que a gente não vá ter nenhum tipo de influência sobre a vida deles. E eu fico imaginando como deve ser terrível para um pai, para uma mãe, ver o seu filho caminhando em direção ao abismo. Você sabe que ele está tomando decisões que cada vez mais o levam para perto do abismo. Você tenta falar, você tenta dizer, você tenta mostrar, mas você já não exerce nenhum tipo de influência sobre aquele filho, aquela filha. Se a Bíblia vai dizer para nós que não há maior alegria do que essa, do que saber que os nossos filhos andam na verdade, novamente, por uma interpretação oposta, meu irmão, não há maior tristeza para um pai, para uma mãe, do que saber
que os nossos filhos não andam na verdade. Amém? E o mais triste é quando os nossos filhos não andam na verdade e aí você descobre que na verdade você não tem nenhuma influência mais, porque aquilo que você fala não representa mais nada. Mas você concorda comigo que isso não começou agora? Amém? Você concorda comigo que isso começou lá atrás? Lá atrás. Meu irmão, nós precisamos entender, principalmente as crianças pequenas, a leitura emocional que elas fazem é o seguinte: se os meus pais não têm tempo para mim, eles não têm tempo para mim porque não me amam. Eles não têm tempo para mim porque não se importam comigo. Essa é a leitura que as crianças fazem. E sabe qual é o grande problema? É que do outro lado, muitas vezes, estamos nós, numa correria louca, frenética, não temos tempo para nada. E sabe qual é a nossa desculpa? Eu estou fazendo isso porque eu amo a minha família. É assim ou não é? Eu estou fazendo isso porque eu quero dar do bom e do melhor para os meus filhos. Eu estou fazendo isso por causa deles. E aí, eles muitas vezes de um lado se sentem mal amados. E nós, do outro lado, achamos que naquela correria louca que estamos fazendo, estamos amando muito. E ainda ficamos revoltados. Poxa vida, você não percebe que eu estou fazendo isso por você? Você nunca ouviu essa história? Nunca viu isso? Amém? Meu irmão, porque talvez o nosso sentimento seja até genuíno. Não, eu estou fazendo isso pelos meus filhos. Eu estou fazendo isso por eles, por isso que eu trabalho tanto. Mas, meu irmão, a leitura emocional que é feita do outro lado é, não, se ele se importasse, ele teria tempo para mim. Se ele se importasse, ele não trabalharia tanto. Se ele se importasse, ele estaria mais perto, ele teria tempo para mim. Olha, meu irmão, que coisa séria. E nós precisamos, repito, entender o poder da influência, que não tem como a gente influenciar, meu irmão, sem relacionamento, sem estar perto, sem estar próximo, sem ter tempo de qualidade com os nossos filhos. E às vezes, quando ainda temos tempo, é para ficar corrigindo. Não, que você está fazendo errado, que não é assim, que é desse jeito. Eu já te falei, você não me ouve, que não sei o quê, 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 que não sei o quê. E mais uma vez, talvez a nossa intenção seja muito boa. Amém? Mas, meu irmão, você já parou para pensar que tipo de relacionamento você teria com alguém que nunca tem tempo para você e quando você tem a atenção da pessoa é só para ela te corrigir, te reprovar? E ela ficar enumerando todas as coisas que você faz de errado? Amém? Vamos falar a verdade. Quantas vezes é esse tipo de relacionamento que temos com os nossos filhos? Às vezes não temos aquele relacionamento, sabe, de gastar tempo, de rir, de brincar, amém? De conversar. Nós precisamos nos policiar com relação a isso. Eu contava aqui no culto da manhã, que uma série... E repito, gente, meu irmão, do jeito que essa palavra está batendo em você, está batendo em mim também. Amém? Eu recordo uma ocasião que, assim, eu estava num senso de urgência muito grande, né? Já passei alguns momentos assim, mas esse foi um dos momentos que eu estava num senso de urgência. Isso é tão perigoso na nossa vida, né? Mas eu estava, não tinha terminado a faculdade ainda, estava cursando a faculdade, e aí eu fiz o exame da ordem, a OAB, e passei na primeira fase da OAB. Naquela época, hoje ainda tem uma chance, uma repescagem. Naquela época, se você não passasse na segunda fase, você tinha que fazer a primeira de novo. E o índice de reprovação é muito grande, né? Então eu falei, rapaz, passei na primeira fase, agora não tem jeito. Só tem um jeito de passar na segunda fase. Estudando e estudando muito. E comecei a estudar. A prova era cerca de 2 meses à frente, uma coisa assim. Meu irmão, eu estudava de 10 a 12 horas todos os dias, com exceção do domingo. Mas todos os outros dias eu estudava de 10 a 12 horas por dia. Ainda bem que na época eu tinha auxiliares, então eles faziam, por exemplo, o da tarde e da manhã, eles faziam para mim durante a semana, eu só fazia o culto da noite nesse período e os cultos de domingo. Então, eu acordava cedo,
abria o notebook, pegava os meus cadernos e estudando. E para ajudar, eu não tinha terminado a faculdade, porque eu passei no OAB antes de terminar a faculdade. Então, além de estar estudando, ainda a faculdade estava comendo solto. E por mais que o cu da tarde e tal, até tinha pessoas para fazer, mas claro que todas as outras demandas da igreja eu ainda tinha que atender. Então, eu estava naquela rotina louca, maluca, de estudar. E aí eu lembro de que um dia eu colocava o notebook assim na mesa da sala, pegava o caderno ali, o Admec do lado, anotando e tal, e assim ia. E na minha frente, assim, ficava a porta do apartamento. Eu morava num apartamento nessa época, na frente, ficava perto da porta. E aí, né, eu não recordo assim com certeza, mas se eu não estou enganado, o meu filho já estava na escolinha, né, mas a minha filha não. Então, a minha esposa estava trabalhando, né, e nesse período, então, eu ficava, né, em casa ali, porque eu estava estudando. E os meus filhos ficavam comigo. Lembra lá do meu parente? Na verdade, eles ficavam na mesma casa que eu, né? Mas eu ficava com o estudo e eles ficavam lá brincando, fazendo outras coisas, né? E aí eu lembro de um dia, e até esses dias atrás a gente lembrou disso, deu risada dessa situação, né? Apesar que não era nem para dar risada, mas a gente deu, né? E aí um belo dia a minha filha devia ter uns 3 anos, 4 no máximo. Ela tinha uma mochilinha assim, sabe aquelas de rodinha que você puxa? Ela tinha uma mochilinha daquela. E aí ela foi lá, olha só, meu irmão, colocou umas roupinhas, uns negócios na mochilinha, e daqui a pouco tá ela passando com a mochilinha lá. E ela vai lá na porta e começa a mexer na porta, na chave assim. E aí, ela arrastando a mochilinha, ela diz assim, eu vou embora dessa casa. Eu vou embora. Ninguém brinca comigo aqui. Não, eu vou embora. Aí ela mexia na chave. E aí eu vi a cena, eu até falei assim, eu vou deixar para ver. Daqui a pouco ela voltava com a mochila, passando com a mochila. Daqui a pouco ela vinha de novo, com a mochilinha. Não, eu vou embora dessa casa. Eu vou embora, que ninguém brinca comigo. E tal. E por mais que fosse uma situação cômica, na época a gente deu risada, esses dias atrás, claro, ela não lembrava disso, eu estava contando para ela e a gente estava dando risada dessa situação em casa, mas olha que coisa séria. Amém? Né? Qual que era o sentimento dela? Aquilo que eu falava há pouco, ninguém me ama, ninguém quer saber de mim, eu não sou importante aqui. Por quê? Porque ninguém tem tempo para mim. Porque ninguém brinca comigo, né? E aí qual que era o sentimento que ela tinha? Era um sentimento genuíno. Eu vou embora dessa casa, eu vou achar um lugar que não é verdade? Que eu seja importante, que alguém brinque comigo. Meu irmão, mas perceba só, era uma forma dela pedir ajuda, não é verdade? Dela pedir socorro, era uma forma dela chamar atenção, dizer, dá para alguém, né? Ver que eu existo, dá para alguém me dar atenção nessa casa e tal. Mas agora perceba, meu irmão, que a criança ela é muito sincera, né? E a criança, ela geralmente até demonstra seus sentimentos com brincadeiras, né, de fato. Mas, olha, imagine um adolescente que às vezes tem muito mais dificuldade de expor os seus sentimentos. Mas talvez muitos adolescentes não pegam a mochilinha e vai lá, né, mexer na porta. Mas o sentimento é a mesma coisa, é um sentimento de fuga. Eu quero sair daqui. Eu estou incomodado nesse lugar, que aqui ninguém se importa comigo, que aqui ninguém me dá atenção. E aí, a triste realidade é aquilo que eu já falei outras vezes, repito. Aí a pessoa vai lá fora e encontra me perdoa a expressão, uma tranqueira que tem todo o tempo do mundo para a pessoa. Aí a mocinha encontra um rapaz que tem todo o tempo do mundo para ela. Você está entendendo? Aí o rapaz, né, encontra uma ganguezinha de desocupado que tem todo o tempo do mundo para ele. Que não importa o que ele faça de errado, ele vai ter aprovação ali. Você acha que ele vai se sentir melhor aonde? Em casa ou lá? Você está entendendo em nome de Jesus? E aí,
muitas vezes, quando a gente se depara com essas coisas, meu Deus, é verdade o que a Bíblia diz, as más influências corrompem os bons costumes. Olha lá, meu filho está sendo influenciado de maneira errada. Tá, porque não teve uma boa influência. Amém? Meu irmão, nós precisamos entender isso. Para aquilo, guarda isso, para aquilo que é prioridade na nossa vida, nós investimos tempo, nós achamos, por mais corrida que a nossa vida esteja, para aquilo que a gente gosta, para aquilo que é prioridade, a gente acha tempo. Precisamos, os nossos filhos precisam ser prioridade, a nossa família precisa ser prioridade, o nosso casamento precisa ser prioridade, e acharmos tempo para os nossos filhos, tempo para investir no nosso casamento. Meu irmão, guarda uma coisa no teu coração, tudo aquilo que você deixa de investir, a tendência é que aquilo lá comece a minguar e até venha a desaparecer. Pode ver, vamos falar de um condicionamento físico. Você tem um condicionamento físico muito bom. Meu irmão, eu já estive em vários extremos. Eu já fui um atleta, eu já fui alguém sedentário. Hoje eu não estou nem num extremo nem no outro, mas graças a Deus eu estou mais parecido, estou mais perto do atleta, no sentido de constantemente fazer atividade física, do que do sedentário. Mas eu já tive em todos os extremos, então eu posso falar muito bem sobre isso, né? Meu irmão, você tem um condicionamento físico muito bom. Ah, eu corro não sei quantos quilômetros. Ah, eu levanto não sei quanto de peso e tal. Meu condicionamento físico. Ah, eu consigo lutar não sei quanto tempo, né? Meu condicionamento físico está muito bom. Primeiro, só está bom porque você investe naquilo. Sim ou não? Só está bom o seu condicionamento físico porque você investe tempo nisso. Deixe de investir tempo. O que vai acontecer? Ah, pastor, eu corro, todo dia eu corro 5 quilômetros. Fique uma semana sem correr. Já vai afetar o seu condicionamento físico. Fique um mês sem correr. Opa, vai afetar muito mais. Fique 6 meses sem correr. Provavelmente você não vai aguentar correr 1 quilômetro. Sim ou não? Porque aquilo que você não investe vai começar a desaparecer. A gente vê assim aquele pessoal, né? Fortão, assim, bombadão, tal, tá todo dia na academia. Aí por algum motivo, às vezes se lesiona, ou às vezes por algum outro motivo, a pessoa deixa de investir tempo naquilo. Passa 2, 3, 6 meses, 1 ano, você encontra a pessoa tá lá assim, ó. Sim ou não? Mirrada. Aí você diz, rapaz, o cara era fortão e tal, cadê os músculos? Sumiu tudo, porque deixou de investir naquilo ali. Mas não é só no nosso físico, no nosso intelecto. Você estudou, você fez lá um curso, você estava muito bom, afiado naquilo ali. Aí você deixa de exercer, você deixa de praticar aquilo. Vamos supor, você sai, aquela é a tua profissão, mas você sai do mercado. Passa 1 ano, 2, 3, 5, 10 fora do mercado. O que vai acontecer? Daqui a pouco você não lembra mais nada. Sim ou não? Porque você não exercitou o seu intelecto. Talvez até exercitou em outras coisas, mas não no que diz respeito àquilo ali. Tudo aquilo que nós não investimos, meu irmão, vai começar a definhar. Se nós não investimos no nosso casamento, a tendência é o casamento ir definhando, e definhando, e definhando, e se a gente não vigiar, até perder ele. Precisamos investir no nosso casamento tempo, amém? Tempo, gastar tempo com o nosso cônjuge. Precisamos investir na vida dos nossos filhos, porque se nós não investirmos, o nosso relacionamento com eles vai definhando, definhando, definhando. E aí chega um momento que você já não tem mais praticamente influência nenhuma sobre a vida deles. Meu irmão, mas quando nós, então, exercemos essa influência, esse tempo de qualidade, então, meu irmão, vai passar anos, vamos continuar exercendo influência. O Jacó vai dizer, se não fosse o temor de Isaac. Meu irmão, olha o que ele vai dizer. Se não fosse o temor de Isaac. Ele já estava longe da casa do pai fazia muitos anos. Ele sequer sabia se o pai estava vivo ou não. Mas ele vai dizer,
o temor de Isaac. Olha, se eu não respeitasse o meu pai, se eu não me respeitasse o que ele me ensinou, você estava perdido na minha mão. Amém? Você está entendendo em nome de Jesus? Mas por que aquela influência continuava sobre a vida dele? Porque havia sido desenvolvido um relacionamento ali. Então, é isso que nós precisamos entender. Bom, para a gente fechar, eu já me estendi demais, vamos para Deuteronômio, capítulo de número 6, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Eu encerro aqui. A Bíblia diz assim, ó: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Quando Jesus foi questionado qual que era o maior de todos os mandamentos, ele diz, é esse aqui. Não é isso? Amar a Deus acima de todas as coisas. Aí a Bíblia vai dizer, ó, primeiro, isso precisa estar no nosso coração, tá? Depois que está no nosso coração, a Bíblia vai dizer, você as inculcará. Sabe o que é? Até enrolou. Sabe o que é inculcar? É colocar na cabeça. É enfiar na cabeça dos nossos filhos. Você as inculcará a seus filhos. Aí a Bíblia vai dizer como? E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. É muito interessante como a Bíblia diz da nossa responsabilidade como pais, de ensinar os nossos filhos. Primeiro, estar no nosso coração, amar a Deus sobre todas as coisas, e ensiná-los, colocar no coração deles também, colocar na mente deles essa verdade. E aí a Bíblia vai dizer que nós devemos fazer isso como? Andando pelo caminho. Que nós devemos fazer isso ao nos deitar, ao nos levantar. Que nós devemos fazer isso sentado em nossas casas. Meu irmão, por causa da nossa visão ocidental, né? Quando a gente fala de ensinar, geralmente a gente pensa em algo parecido com isso aqui, que é muito parecido com uma escola. Senta todo mundo aqui, eu vou te ensinar alguma coisa, não é isso? Meu irmão, só que esse tipo de ensino, ele é muito mais dos gregos do que dos judeus. Esse formato de ensino é influência grega, dos helenistas. Porque os judeus, a forma deles ensinar era muito diferente. Era essa aqui. Basta você ver como Jesus ensinava os discípulos. Meu irmão, e às vezes a nossa visão de ensinar os nossos filhos é isso. Senta aqui que agora eu vou falar para você. Olha, é desse jeito, é assim, é dessa maneira, é assim que faz, não é assim que faz. Não é assim? Só que a Bíblia vai dizer, você vai estar ensinando eles a todo momento. Sentado da sua casa, num tempo ali que você tenha livre, num tempo de descanso, num tempo de lazer, em família, você vai ensinar a palavra de Deus. Andando pelo caminho, levando para a escola, trazendo a escola, indo para o trabalho, voltando. Amém, igreja? Você vai estar falando da palavra de Deus. Ao deitar, à noite, ao levantar, pela manhã, todo mundo senta na mesa para tomar café, eu vou falar da palavra de Deus. Meu irmão, eu não estou falando de você dizer assim, vamos agora para nosso momento de leitura bíblica matinal. Eis que a palavra de Deus diz, assim lhes direi, os deuses que não fizeram os céus... Não, não é isso. Amém. Não é dessa forma. Repito mais uma vez, basta nós olhar... Claro que leitura bíblica é importante em casa, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas olha como que Jesus ensinava os discípulos. Meu irmão, acontecia lá um arranca-rabo entre eles e Jesus aproveitava aquela situação para dizer, ei, ó, entre os homens é assim, aqueles que exercem autoridade, mas entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Esteja disposto a servir a todos. Aí daqui a pouco chega uma notícia lá.
Olha, ele ficou sabendo que é uma torre lá, matou um monte de gente e tal. E aí Jesus vai aproveitar mais uma vez a oportunidade para dizer, olha, vocês estão achando que aquela turma que morreu lá naquele desastre é mais pecador do que vocês? Não é não, porque se todos não se arrependerem da mesma sorte, vão ter uma morte terrível. Ele não estava necessariamente falando de uma morte desastrosa, mas no inferno. E aí ele vai aproveitar aquela notícia que alguém trouxe, você está entendendo? Para ensinar os discípulos. Para pegar acontecimentos ali da vida, o jovem rico chega, Jesus faz a proposta, ele vai embora, não aceita a proposta, aí Jesus pega o gancho para olhar para os discípulos e dizer, olha, vocês estão vendo como é difícil aqueles que são apegados às riquezas para entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar, e pega aquilo ali para ensinar. Amém, igreja? Meu irmão, e é dessa forma que nós devemos também ensinar os nossos filhos. Meu irmão, me perdoe falar assim, mas a gente não pode ser aqueles crentes chatos, ranzinhos. Vamos falar a verdade, tem uns crentes que é chato, umas conversas chatas. Sim ou não? Né? Meu irmão, tem uns que assim, ó. Agora já comecei e vou terminar, tá? Tem uns assim, ó, que a hora que vira pro teu lado, você diz, ai, lá vem. Aí você diz, Jesus, ai, me defenda. Tomara que nem me veja aqui. Verdade ou não é? Ser sincero. Porque você diz, lá vem aquele crente chato, com aquelas conversas chatas. Mas não é assim. Aí, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, meu Deus, se a gente aqui fica com medo, corta curva ali, corta a volta para não passar nem perto, né? Aí você fica pensando, imagine os filhos do coitado em casa. Sim ou não? Que é que não passa? Que é que não sofre? Meu irmão, então ele não tem que ser aquele crente chato. Tem que confrontar? Beleza, vamos confrontar. Mas, meu irmão, a vida não é só confronto. Vamos pregar, mas vamos falar de uma maneira positiva, de uma maneira agradável. Vamos falar da palavra de Deus? Vamos, mas vamos falar de uma maneira agradável, de uma maneira positiva, porque Jesus pregava assim. Jesus confrontar, claro, quando precisava confrontar, meu irmão, ele não media a palavra, ele descia o cajado mesmo, sim ou não? Sem dó. Mas, meu irmão, quando era para falar com amor, ele sabia falar com amor. Sabia sempre trazer uma palavra de esperança. Então, nós precisamos ter isso, entender o poder da influência e exercer esse poder de influência principalmente sobre a vida dos nossos filhos. Mas como tanto aprendemos aqui hoje, como tanto chamei a atenção, né? A gente não faz isso sem tempo. Deus deu a todos nós o mesmo tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que é que a gente faz? Por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos ter sabedoria e remir o tempo. Saber usar bem o nosso tempo. Amém. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.